Então Hitler ele foi um tipo perfeito do anticristo. Aqui no livro aqui, ó, do David Hunt diz assim, ó, qual herói soberano nacional foi alguma vez aclamado, adulado, adorado, idolatrado como Hitler? Esse pequeno homem em uniforme marrom, ele era baixo, né, de baixa estatura, uniforme marrom, seguido pelo seu cortejo. Trata-se de algo totalmente diferente de mera popularidade. Isso é a religião. Quando se tratava de influenciar uma grande influência em uma nação, nenhum ser humano foi igual a Hitler. Durante seus discursos, ele era como um médium em transe. Aos olhos dos seus admiradores, Hitler é um profeta, um participante da divindade. Se não fosse por alguns erros de cálculo, é concebível que Hitler poderia ter conquistado o mundo, se bem que ele tenha falhado nessa grandiosa ambição. Se alguma vez um homem foi adorado, esse foi Hitler. É isso que dá significado especial a Hitler em nossa análise. A submissão fanática cega da maior parte da Alemanha a ele. Isso vai acontecer na grande tribulação. As pessoas vão submeter ao anticristo de uma forma fanática e cega, seguindo com louco entusiasmo seus caprichos mais insanos. A bajulação e a adulação irracional da Alemanha a Hitler parece oferecer um exemplo instrutivo da forma exata de adoração que a Bíblia prediz que todo o mundo prestará ao anticristo. Hiller Schiller, autor da Ascensão e Queda do Terceiro Reino, ou Terceiro Reich, né? É um atento observador que viu tudo acontecer, escreveu em seu diário na época. Atualmente, no que se refere à vasta maioria dos seus concidadãos, ele, Hitler, alcançou um pináculo jamais atingido por qualquer líder alemão. Ele se tornou mesmo antes da sua morte um mito, uma lenda, praticamente um deus, com a qualidade de divindade que os japoneses atribuem ao seu imperador. A memória é curta e poucas pessoas veem a significativa conexão entre o nazismo e o movimento da nova era. A conspiração aquariana não há como negá-la. Entretanto, para aqueles que têm os olhos abertos, na foto, reunião de ufólogos diante das pirâmides do Egito. Se bem que a maioria dos historiadores evitou mencioná-lo, há evidências esmagadoras de que Hitler era adepto de várias formas de misticismo oriental. Suster mostra que ele estava envolvido em uma grande variedade de práticas esotéricas. A sabedoria de Gurdjieff, derivada de místicos sufistas e lamas tibetanos, e o misticismo zen dos japoneses. Esses ensinos enfatizam a existência de certos centros de poder ou chakras no corpo humano, a serem ativados por meio de exercícios de yoga ou mágicos, que darão ao praticante alguns poderes incomuns, especialmente o de ser capaz de impor sua vontade aos outros. O mais importante desses centros se encontra entre e atrás das sobrancelhas, conhecido por alguns como Ajna Chakra e por outros como a terceira visão. Só lembrando aqui os irmãos, fazendo um comentário aqui, o David Hunt, ele combateu muito isso, né? Essas religiões orientais aí, que traz todas essas práticas que estão dentro das nossas igrejas, inclusive com a chegada do movimento G12, foi implantado muito essas coisas dentro das igrejas evangélicas. Então eu recomendo os irmãos estudar o livro do David Hunt, a Sedução do Cristianismo. Os irmãos estudem esse livro, A Sedução do Cristianismo, e você vai aprender muita coisa tremenda. Muitos líderes evangélicos hoje estão com essas práticas dentro das suas igrejas. Prática de yoga, de
de regressão, essas coisas que tudo faz parte do misticismo, faz parte das religiões orientais, faz parte da Sechenoye, né? Eu não tenho tempo para explicar isso para vocês, mas compra o livro do David Hunt, A Sedução do Cristianismo, e você vai entender isso aqui. Essas práticas hoje, elas já existem dentro das igrejas evangélicas, com a chegada do chamado movimento G12, né? As chamadas igrejas em células, elas praticam essas coisas aí. Tudo isso, voltando aqui para o livro, diz assim: tudo isso soa perigosamente familiar por ser muito semelhante às crenças e práticas que se tornaram extremamente populares no movimento do potencial humano da década de 80. Na sua época, somente Hitler e relativamente poucos outros levavam essas coisas a sério. E aqueles que o faziam estavam envolvidos nas numerosas sociedades ocultistas secretas que estavam experimentando um reavivamento nas décadas de 20 e 30 em toda a Europa. Não se tratava de algo para o público em geral, ao menos não para ser tratado abertamente. Hoje em dia, entretanto, as mesmas crenças e práticas que, segundo as evidências indicam tão claramente, eram a base do poder do nazismo, são o alimento diário de centenas de milhões de pessoas. Na verdade, todo o movimento da nova era baseado em yoga, chakras, astrologia, reencarnação, vegetarianismo, pessoas que são vegetarianas, tá vendo aí? E outras formas de um misticismo sincretista que era praticado pela elite nazista. Somos muito mais suscetíveis ao engano mortal do anticristo do que o mundo era nos dias de Hitler. Hitler, ele é europeu, como eu disse os irmãos, ele surgiu ele era austríaco, né, e ele se alistou no exército alemão. Eu acredito, João Peixoto, eu creio que o anticristo ele virá da Europa, né, do Império Romano restaurado. Então Hitler ele era um tipo do anticristo. Existem outros escatólogos que acreditam que o anticristo vai vir do islamismo, né? Eu respeito, mas eu particularmente eu creio que o anticristo vai vir da Europa, né, conforme está escrito em Daniel 9:26. Um dos mentores mais... A conexão ocultista aqui, ó, de Hitler. Um dos mentores mais antigos e importantes de Hitler foi o mestre ocultista Dietrich Eckart. Esse homem ele viveu entre os anos 1844 e 1900, cujos textos influenciaram fortemente a Hitler, né? Então Hitler ele seguia muitos ensinos desse Dietrich Eckart, o sumo sacerdote da Thule, Sociedade Thule, um grupo ocultista secreto a que Hitler se filiou quando ainda era desconhecido. Foi chamado muitas vezes de fundador espiritual do nacionalsocialismo. Qual a origem desse poder das trevas? Não existe explicação normal para um mistério perturbador que foi Hitler. Um ex-cabo inepto e empavonado, com delírios obsessivos, saindo da obscuridade para fazer todo mundo tremer. É bom lembrar que Hitler ele era austríaco, né? E ele alistou-se no exército alemão, né? E depois se tornou um grande ditador mundial e perseguiu e matou mais de 6 milhões de judeus, né? Ali na Segunda Guerra Mundial, as câmaras de gases. Como um homem tão ignorante, dominado por dogmas estúpidos, obteve tanto sucesso prático? Entretanto, essa figura cômica, com o pequeno bigode e gestos frenéticos, superou
estrategicamente os líderes mundiais, vez após outra, com seu atrevimento insano, conquistou a Europa com ridícula rapidez e manteve o destino das nações sob seu louco domínio. Não existe resposta política, nem psicológica, nem qualquer outra resposta comum ao enigma que foi Hitler. Qual foi a misteriosa fonte da sedução irresistível com que esse Messias enganado arrastou milhões após ele à destruição? Em se tratando de influenciar uma grande audiência, uma nação, o mundo, nenhum ser humano foi igual a Hitler. Durante seus discursos ele era como um médium em transe, após eles como um médium sugado pelos espíritos, ele era possuído por espíritos malignos. Hitler entrava em colapso, mortalmente empalidecido e exausto, e eram precisos vários choques para reanimá-lo. Apreendido pelos serviços de inteligência aliados após a queda de Berlim, o diário pessoal de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, revela a influência hipnótica que Hitler exerceu sobre ele em seu primeiro encontro. Hitler, é o instrumento criativo do destino e da divindade. Estou diante dele profundamente abalado. Reconheço-o como meu líder. Ele é tão profundo e místico como um profeta de antigamente. Com tal homem será possível conquistar o mundo. Minhas dúvidas desaparecem. A Alemanha viverá. Salve Hitler. Isso aí foi a declaração, do ministro da propaganda nazista. O ministro da propaganda nazista, de baixa estatura e magricela, ele realmente não parecia um integrante da raça de senhores ariana de que tanto falava. Pode ser verdade que Goebbels era um neurótico, instável, maduro para adorar um herói, mas porque foi justamente esse improvável pequeno homem de uniforme marrom que o mesmerizou, hipnotizou. Completamente e o que dizer da multidão de outros homens de vontades fortes e intelectos brilhantes que foram arrastados implacavelmente pelo seu redemoinho do mal de forma igualmente repentina e completa. Após encontrar Hitler, em 1941, o historiador Benelst Mesch declarou reverente seus olhos tão estranhos. Inicialmente eles foram tudo o que vi. Ele tinha um modo de olhar para você que o atraía a ele. Você sentia uma espécie de atordoamento. No julgamento de Nuremberg, o Marechal von Bromberg testemunhou. Era praticamente impossível contradizer Hitler. Ele o arrastava consigo. Seu magnetismo pessoal era tremendo. Ele tinha enorme poder de sugestão. Magnetismo, enorme poder de sugestão. Ouvimos isso antes. Certamente Mesmer e Coe teriam ficado enciumados e admirados diante desse mestre da manipulação de homens e nações, que tomou os poderes hipnóticos descobertos por eles e os usou para moldar milhões segundo sua vontade maligna. Lembrando que Mein Kampf, ou seja, minha luta, é uma sucessão de divagações, banalidades e monólogos intensamente enfadonhos por parte de um intelecto de terceira categoria. Gerald Suster diz: qualquer que tenha sido os poderes que Hitler adquiriu, eles eram inteiramente independentes do intelecto. A seguir, Suster acrescenta: ninguém obtém tal poder por acidente. Quem acreditar nisso vai crer em qualquer coisa. Ele é obtido mediante treinamento paciente. A pergunta óbvia se segue imediatamente: treinamento por parte de quem? Para quê?
Hitler ele enviou expedições ao Tibete para procurar os mestres da sabedoria da Atlântida e da Hiperbórea, que, conforme tradições ocultistas, estariam vivendo no alto do Himalaia. Então, meus amados irmãos, olha aqui, ó, um dos mentores mais antigos e importantes de Hitler foi o mestre ocultista Dietrich Eckart, que parece ter reconhecido em Hitler a partir do momento em que ouviu o Messias que há tanto esperava. Uma indicação do grande respeito de Hitler por Eckart é o papel central que sua liderança espiritual teve na ascensão do nazismo. Pode ser encontrado na última frase de Mein Kampf, ou seja, esse livro do Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. Ali Hitler exalta Eckart, o praticante da magia negra, como alguém que devotou sua vida ao despertamento do nosso povo. Despertamento para que isso fica muito claro. Dietrich Eckart, o sumo sacerdote da Chile, Sociedade Chile, ou grupo ocultista secreto a que Hitler se filiou quando ainda era desconhecido, foi chamado muitas vezes de fundador espiritual do nacional-socialismo. A Sociedade Chile devia seu nome ao místico Jardim do Éden nórdico, no extremo norte da Terra, que tinha sido supostamente habitado por extraterrestres ou deuses. Isso é tudo coisa de nova era, esse negócio de extraterrestres, né? O aparecimento de OVNIs aí, tudo coisa da nova era. Inclusive, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, eles vão dizer que as pessoas foram levadas por discos voadores. O mundo vai enganar as pessoas, a mídia, os meios de comunicação, né? Vão dizer que as pessoas foram levadas por discos voadores. Isso aí tudo coisa da nova era. Espiritualistas, né? Essas coisas todas aí. A preocupação germânica com a tenda de Chile também, conhecida como Hiperbórea, cujos textos influenciaram fortemente a Hitler, começou sua principal obra. Entre entre os lendários descendentes dos hiperbóreos estavam os iniciados que alegadamente tinham recebido dos próprios deuses a gnose, sabedoria. Ou seja, o gnosticismo também, né, é uma ramificação da nova era. Sabedoria ocultista ou o conhecimento primordial, fruto da árvore do conhecimento, dando-lhes poder para liberar os segredos do universo. Recuperar esse poder místico para si mesmo e para a Alemanha tornou-se a paixão de Hitler e dos seus companheiros mais chegados. Mais tarde, Hitler enviaria expedições ao Tibete para procurar os mestres da sabedoria da Atlântida e da Hiperbórea, que, conforme tradições ocultistas, estariam vivendo no alto do Himalaia. Na sua conferência de imprensa em maio de 1982 em Los Angeles, Benjamin Creme, que é um líder da nova era, ele declarou que o Cristo mencionado em seus anúncios de página inteira no mês anterior tinha vindo em 1977 a Londres, do Himalaia, onde teria vivido pelos últimos 2.000 anos a 17.500 pés de altitude. Aparentemente, o Cristo de Creme tem as mesmas raízes de Hitler. É bom lembrar que na Cordilheira do Himalaia é onde está o Monte Everest, né? É o monte mais alto do mundo. Então lá existe realmente muitas práticas de ocultismo no alto daquele monte. O ocultismo foi o principal interesse de Hitler desde sua juventude. Entre seus livros favoritos estavam os que tratavam da mitologia germânica e do misticismo oriental, especialmente do ocultismo tibetano. Ele admirava muito o poeta místico Gerard Hauptmann, cujas obras esotéricas continham a mensagem de um paganismo revivido, apresentado frequentemente em termos budistas,
opondo-se e vencendo o cristianismo tradicional. Outro dos autores favoritos de Hitler era o poeta Stefan George, a quem ele ofereceu a presidência da Academia Alemã de 1933, da mesma forma como Erwin Guido Goldberg, outro ator de que Hitler chamava de grande literatura nacional socialista. George transmitia a visão. Aqui eu vou publicar aqui um artigo aqui de Benjamin Kramer. O Cristo está aqui. Benjamin Kramer colocou anúncios de página inteira nos grandes jornais do mundo inteiro, falando como reconhecer o vindouro mestre da sabedoria, o Salvador Maitreya. Iria aparecer, falar a todos e resolver os problemas dos países, mostrando um caminho novo. Aparentemente o Cristo de Kramer tem as mesmas raízes de Hitler. Inclusive eu fiz um seminário, meus irmãos, sobre a nova era, e perguntaram para Benjamin Kramer como que seria isso, como que seria a implantação de um governo mundial. Segundo Benjamin Kramer, ele disse assim, haverá um feriado bancário internacional e as pessoas iriam submeter a uma iniciação luciferana, ou seja, a marca da besta, né, na mão ou na testa, e assim um grande líder ia governar o mundo por 7 anos. Quando perguntaram para Kramer, Benjamin Kramer, quando seria isso, ele falou assim, olha, agora será impossível que nós implantamos esse governo sem a retirada dos chamados peixes. Ele falou assim, seria impossível nós implantar esse governo sem a retirada dos chamados peixes. Então os adeptos da nova era, eles sabem disso, eles são pré-tribulacionistas. Eles sabem que não tem como implantar o governo mundial com a igreja na terra. Então, segundo Benjamin Kramer, precisa ser removido os peixes para a chegada de uma nova era, ou seja, de uma era de aquário, onde as pessoas iam submeter a uma iniciação luciferana e receber a marca da besta. Amém, meus irmãos? Eu não vou continuar todo com o livro porque é muito grande e o meu celular aqui está com muito problema, está gravando só 3 minutos, 4 minutos de áudio. E aí o Daniel lá em Carmo do Paranaíba tem que juntar tudo isso. Mas os irmãos, não esqueçam de adquirir esse livro, Dave Hunt, Hitler, o quase anticristo. Adquira esse livro e adquira A Sedução do Cristianismo. E você vai aprender muita coisa sobre o anticristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.